Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui responder as dúvidas e perguntas de vocês, que vocês me fizeram aqui na aba comunidade do YouTube, né, que eu deixei uma postagem pra vocês. Já vou logo avisando que não vou conseguir responder todo mundo, porque vocês são incríveis e tinha muita pergunta, gente. E muitas das perguntas que vocês me fizeram eu já respondi em outros vídeos, tá? Já tem 3 vídeos, se eu não me engano, aqui no canal respondendo as dúvidas de vocês. Eu vou deixar o link aqui no box de informação e nos cards. Assiste lá os outros vídeos que de repente a dúvida de vocês já foi respondida lá, tá bom? A primeira pergunta é da Rebeca e ela falou assim: teve algum procedimento que você teve medo de fazer? Se sim, qual? Seu canal é maravilhoso, beijos. Beijos, obrigada, Rebeca. Então, eu tive medo de todos os procedimentos que eu fui realizar pela primeira vez, na verdade, porque a gente treina tudo na faculdade, em bonecos, então quando a gente vai ter o contato com o paciente é completamente diferente e é normal você ter esse medo, né? Então, eu ficava com medo, dava aquele friozinho na barriga de fazer os procedimentos pela primeira vez, mas depois fica tudo muito natural, tudo flui. Então sim, tive medo. A Nath Góes falou assim: na sua faculdade tinha opção de residência em enfermagem? Se sim, poderia falar um pouco explicando como é? Obrigada. Então, Nath, a residência da enfermagem, ela é diferente, tá? Então, você tem que cursar a faculdade, completar o curso, colar grau, se formar, né, tudo direitinho e depois ingressar numa residência, tá? É tipo um concurso público, tá, gente? É bem concorrido e você vai ter que estudar pra caramba, vai ter que fazer a prova, vai ter todo o processo que você vai ter que passar para você poder fazer a residência. Normalmente a residência é 2 anos, tá? Você rala pra caramba, pelo menos aqui na minha cidade é 2 anos, 60 horas semanais, você só tem uma folga na semana. E já respondendo outra dúvida que vocês tiveram aí, é se eu quero fazer residência, se eu penso em fazer residência. Então, gente, eu não fiz a residência esse ano porque para a área que eu queria, que era intensivismo, aqui na minha cidade foi do final do ano para início desse ano. E como eu não tinha colado o grau ainda, não teve como eu fazer. Mas se eu não estiver trabalhando ainda e abrir, né, o edital para poder fazer a residência, eu vou tentar com certeza, porque vale muito a pena, conta demais no currículo e a gente aprende muita coisa, né? Vale muito a pena. A Cíntia Santos perguntou assim: você acha que dá para trabalhar e cursar enfermagem? Beijos, amo seu canal. Beijo, Cíntia. Então, essa foi uma das dúvidas também bem frequente aqui. Eu já respondi, eu acho que em outro vídeo, mas como vocês perguntaram muito, vou responder novamente. Dá sim para você trabalhar até certo ponto do curso, tá? Porque vai chegar um momento que você vai ter que fazer os estágios obrigatórios, né, da faculdade, e normalmente é de 3 até 5 vezes na semana. Isso varia de acordo com cada instituição. Então não vai ter como você conciliar, né, trabalho e estágio, porque não tem empresa que aceite você faltar tanto assim, né? Assim, uns 70% do curso dá para você fazer trabalhando e depois você vai ter que sair do serviço. Se você for técnico de enfermagem, de repente você consegue conciliar. Mas vai depender da instituição que você trabalha, se eles vão liberar trocas de plantões para você, né? Porque, por exemplo, a minha amiga, ela conseguiu formar trabalhando como técnica. Ela dava plantão 12 por 36, né, diurno, e ela conseguiu até o 8º período fazer as trocas, porque a instituição permitiu ela fazer essas trocas. Só que assim, gente, foi guerreira, porque ela trabalhava todo final de semana, ralava demais e à noite ia pra aula. E aí, quando foi no 9º período, ela conseguiu trocar pra noite. Como a gente não precisava ir muito na faculdade, então ajudou bastante, né? A Débora Moraes perguntou quais são os pontos negativos e positivos da enfermagem. Essa foi uma outra dúvida que teve mais de uma pergunta. E os pontos negativos, eu acho que a gente já meio que já sabe, né? Que é a questão da baixa remuneração. Infelizmente, a enfermagem não ganha o salário que merece. A desvalorização com a desvalorização da profissão, a desunião, a perda de um paciente também é pontos negativos. Às vezes, falta de estrutura, falta de recursos. Tudo isso são pontos negativos na enfermagem, né? O que já entra numa coisa uma outra pergunta que me fizeram, que foi em relação aos desafios que a gente enfrenta. Tudo isso são desafios que a gente enfrenta todos os dias, né? No nosso dia a dia, infelizmente. E os pontos positivos, gente, é maravilhoso, né? Esse contato que a gente tem com o paciente, essa questão de você tratar do ser humano, você cuidar, às vezes a pessoa tá ruim ali, até agonizando no leito, você tratar e ela se curar, ela conseguir ir embora para casa, a gratidão que você recebe dele, sabe? É muito satisfatório você ajudar uma pessoa, ajudar o próximo, tá ali dedicando o seu trabalho, se dedicando naquilo que você faz e você ter
o agradecimento, a gratidão daquela pessoa, sabe? Nada paga, gente, isso é maravilhoso. Você vê que você tá ali, você tratou daquela pessoa e ela se recuperou e foi para casa, ou uma pequena coisa, uma simples coisa que você fez para aquele paciente e ele te agradeceu como se fosse uma coisa super grande, sabe? Ficou super feliz, te agradeceu, te deu um sorriso. Nada paga isso, gente. Eu acho que talvez pode ser coisa boba pra você aí, às vezes você tá pensando assim, que bobeira, né? Mas, gente, é muito satisfatório mesmo você receber essa gratidão, o carinho que a gente recebe de muitos pacientes também é incrível. Então, eu acho que isso paga qualquer coisa. O Alessandro Aparecido perguntou: qual é o pior plantão e mais puxado? TI, enfermaria, pronto-socorro, UPA, UBS? Amo seu canal, beijos. Beijos, então. Eu acho que é muito difícil a gente fazer essa comparação, porque em todos os setores o enfermeiro trabalha muito, a equipe de enfermagem trabalha muito, mas não tem nem como a gente comparar, né, gente? Uma UTI, uma emergência, né, com a unidade básica de saúde, né? Não tem comparação. Os serviços que são exercidos é completamente diferente. No CTI a gente tem pacientes muito mais críticos, então consequentemente o plantão vai ser mais pesado. Na emergência também, porta aberta, você recebe de tudo, né? Pronto-socorro, UPA também. Então, assim, é bem complicado. Não adianta você ir com esse pensamento, vou trabalhar em tal setor porque trabalha menos. Gente, você vai trabalhar muito em qualquer setor, sinto lhe informar, né? Claro que alguns plantões são mais pesados do que outros e alguns setores também. Centro cirúrgico, UTI, você vai pegar pacientes com mais complexidade, assim, então, consequentemente, vai trabalhar muito mais do que uma unidade básica de saúde, né? A Rebeca Oliveira perguntou assim: já passou por alguma situação ou conheceu algum paciente que te marcou e provavelmente você nunca mais irá esquecer? A gente constantemente passa por isso, né? A gente tem várias coisas que nos marcam durante todo o nosso curso, durante toda a nossa vivência, né? Mas uma coisa que me marcou muito foi o primeiro contato que eu tive com o paciente, a primeira vez que eu fui fazer um exame físico no paciente, que eu fui cuidar de um paciente mesmo. Eu lembro como se fosse ontem, gente, foi no 6º período, eu fui para um estágio e eu tava tratando de uma senhora que ela teve queda da própria altura, fraturou o fêmur, e eu fiz um exame físico nela, gente, eu nunca mais vou esquecer, porque ficou muito marcado pra mim, foi o meu primeiro contato com o paciente, foi incrível, assim, foi o máximo, surreal. E eu fui fazendo todo o exame físico, a minha preceptora estava do meu lado, me acompanhando, e eu lembro que quando eu fazia a matéria de semiologia semiotécnica, eu tinha muita dificuldade em algumas coisas, tinha muita dificuldade em ouvir os sons na percussão. É uma coisa simples, uma coisa pequena, mas eu lembro exatamente como se fosse hoje aqui. Eu fecho o olho assim, eu consigo lembrar a cena exatamente de eu percutir no abdômen da paciente, eu consegui escutar os sons direitinho, gente. Eu fiquei, tipo assim, muito feliz. Eu fiquei super emocionada, eu me lembro. E o que ajudou a marcar mais ainda foi que a paciente falou assim: eu nunca mais vou esquecer desse momento, nunca mais vou esquecer de você. Porque eu fiquei emocionada, eu lembro que ela me abraçou e foi incrível, gente, foi maravilhoso. Então essa foi uma das experiências que mais me marcou, claro que teve muitas outras, mas essa que vai ficar marcado para sempre. A Natália Figueiredo falou assim: ô Linda, já teve alguma situação que você presenciou ou teve que fazer algum procedimento pela primeiríssima vez em algum paciente de emergência? Se sim, como foi? Então, Nath, eu já falei das minhas experiências na urgência e emergência, né, da UPA, do meu campo de estágio. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui no box de informação e nos cards para você ir lá assistir. E lá eu tive contato com vários pacientes, vários procedimentos que eu tive que realizar pela primeira vez. Inclusive, eu contei lá como que foi minha experiência auxiliando na intubação de um paciente pela primeira vez. Eu nunca tinha pegado e foi o máximo. Então, assiste lá o vídeo para você saber um pouco das minhas experiências na urgência e emergência. A Thaís Regina perguntou: oi, tudo bem? Então, minha pergunta seria referente ao seu TCC para a conclusão da faculdade. Você poderia falar um pouco como foi? Se já falou isso em outro vídeo, desconsidere. Beijos. Beijos, Thaís. Então, eu decidi responder essa pergunta, gente, porque constantemente eu tenho recebido dúvidas sobre TCC, tanto aqui no canal quanto lá no direct do meu Insta. Quem estiver querendo saber sobre o tema do meu TCC, eu falei sobre os fatores associados à síndrome de burnout nos profissionais de enfermagem. É um tema super legal, indico para vocês. Mas a dica que eu dou pra você, gente, em relação ao TCC é: escolha um tema que você domine, um tema que você goste, porque você vai pesquisar muito sobre o assunto, você vai ter que ler muito artigo e você tem que dominar, porque quando você for apresentar pra sua banca, você tem que estar com tudo aqui, ó, na ponta da língua, porque se eles te fizerem alguma pergunta, você tem que saber responder. Quando chega assim, gente, no final você já tá assim, de cabelo em pé, de saco cheio, tá nem aguentando mais ouvir falar daquele tema. Então, escolha uma coisa que você goste, tá? E escolha um bom orientador.
tá? Porque isso conta muito, porque se você tiver um orientador ruim, aí você se ferra até, né? Então procura saber com alunos que já passaram pelo TCC, que já estão em períodos mais à frente que você, né? Quem foi o orientador, como que foi, para ele contar um pouco as experiências para vocês escolherem um orientador bem legal que vai te ajudar aí nesse processo, tá, gente? Tenha paciência, tenha calma, tudo dá certo. Essa fase aqui é chata. Tudo que você manda pro seu orientador não tá bom. Ele te retorna, você manda, ele te retorna, você manda. E aí você fica nesse processo de muda coisa. Quando você acha que tá bom, você tem que mudar mais coisa. Ai, meu Deus. A Dávila Oliveira perguntou: mesmo amando a enfermagem, já pensou em desistir em algum momento do curso devido a alguma dificuldade com professores que não lecionavam tão bem a matéria? Se sim, como fez para superar? Essa questão de desistir, eu acho que eu já respondi em outro vídeo, mas como é em relação a professores que não estavam ajudando no processo, né? Eu decidi responder novamente. E não, nunca pensei em desistir, porque eu sempre tive muito certa que eu queria trabalhar na área da saúde. E como eu falei pra vocês já em vários vídeos, eu me encontrei muito na enfermagem. Eu me descobri nessa profissão, então eu nunca pensei em desistir. Eu sou muito determinada naquilo que eu quero fazer, gente. Se eu quero fazer uma coisa, eu não paro, eu não desisto até eu conseguir, até eu alcançar. Eu sou esse tipo de pessoa, né, que corre atrás e eu vou, persisto até dar certo. Enquanto não dá certo, eu não paro. Eu sou assim, então nunca pensei em desistir. Já tive professores ruins, sofrimento, né? Aquele professor que você não entende nada do que ele fala e você passa sufoco na prova. Tive muito, gente. Inclusive, eu tive uma professora de bioquímica que, assim, gente, ela explicava, eu não entendia era nada, bulhufas, eu ficava perdida. Eu pensava assim, será que eu que sou burra ou o que tá acontecendo? E na verdade não é. Não era, gente. Porque assim, eu não me considero uma pessoa inteligente, mas eu sou uma pessoa esforçada. Então, eu estudo, né? Sou uma pessoa esforçada, não sou tipo aquela pessoa que nasceu com a inteligência, né? Eu tenho que correr atrás mesmo para aprender. E aí eu peguei um livro muito bom na biblioteca e eu comecei a ler, comecei a entender as matérias e eu descobri vídeos no YouTube, eu comecei a assistir vídeos no YouTube daquele professor Jubilu e ele explicou, na época eu lembro que ela estava explicando o ciclo de Krebs, eu não entendia nada, eu ficava perdida, eu não conseguia entender e eu assisti um vídeo do Jubilu, acho que era 2 vídeos na verdade que eu assisti dele. E eu entendi perfeitamente a forma que ele explicou, e aí eu vi que o problema não era eu, né? E Ali Caroline, eu não sei se é assim que pronuncia, desculpa se estiver errado, ela perguntou se eu já pensei em ser enfermeira da Marinha. Você é nova e recém-formada. Então, eu nunca pensei, eu acho que não tem muito a ver comigo, mas vou pesquisar mais sobre o assunto, quem sabe, né? Não vou dizer dessa água eu não beberei, mas nunca pensei não. A Erika Tube falou assim, irei começar agora, amo a enfermagem, porém tenho bastante medo do mercado de trabalho, porém uns falam umas coisas, outros falam outra. Pra você que já está no ramo da enfermagem, salário dá pra viver? Não é nada explorador? Então, Erika, é muito complicado essa coisa do salário, a gente sabe que na enfermagem é baixa remuneração, os enfermeiros não ganham tão bem, tem muita instituição pagando mal mesmo para enfermeiros, principalmente recém-formados, né? Bem complicado mesmo. E assim, é muito relativo essa questão de dá pra viver, não dá, porque às vezes R$ 2.000 pra mim dá pra viver e pra você não, e às vezes R$ 5.000 pra mim é pouco e pra você é muito. Então, assim, é bem complicado. Eu falo pra você, se você quer ter um salário tipo assim, 5, 6, 7, 8, 9, R$ 10.000, você vai ter que fazer um concurso público, tá? E dependendo do concurso, nem isso, tá? Tem concurso que é 3.000, 4.000, então depende do que você acha que é muito ou pouco para viver, mas eu te digo que dá para viver, porque senão a gente não teria profissionais de enfermagem na área, né? Acontece muito dos profissionais da enfermagem terem 2 empregos por causa dessa baixa remuneração, né? Então é bem complicado, mas com certeza dá para viver, né? É só você se esforçar um pouquinho, passar num concurso, que aí você vai ficar de boa na lagoa. Matheus Gamer perguntou, você acha que com o passar dos anos a profissão da enfermagem vai ser mais valorizada ou menos? Então, Matheus, a tendência aparentemente é só piorar, né? Porque parece que tá piorando a cada dia que passa, as coisas ficam piores, tanto com a desvalorização, pessoas, profissionais que não se valorizam, que aceitam salários michurucos, que aceitam passar humilhação, assim, para ganhar pouco. Eu entendo que tem muitos profissionais que são pai de família, mãe de família, tem uma família para sustentar, não tem como ficar desempregado e às vezes acaba aceitando um salário, tipo assim, de 1.000 e poucos reais. Você estudou 5 anos para pegar um salário de 1.000 e poucos reais. E é complicado, mas eu acho que a gente tem que se valorizar, né, gente? É um absurdo. Há outras coisas que desvalorizam cada vez mais a nossa profissão, por exemplo, enfermagem à distância. Eu já falei isso em um vídeo aqui, deu muita polêmica, né? Quem tá na área, gente, nunca vai concordar com isso, com enfermagem à distância, tá?
Só quem concorda são os que fazem enfermagem à distância, né? Eles querem lutar por isso, mas eu não concordo. Eu acho que banaliza muito a nossa profissão, banaliza cada vez mais. Eu não tenho como saber do futuro, né? Mas pelo andar da carruagem parece que a tendência tá só piorando. Mas vamos crer, vamos orar que melhore aí no futuro, né? Oremos. Oremos para melhorar. A Mundo Miss pediu para me falar sobre a atuação do homem na enfermagem, sobre o preconceito que os enfermeiros, homens e mulheres, sofrem por falarem que são escravos de médicos. Então, a questão de homens na enfermagem, eu acho o máximo, a atuação de homens na enfermagem, mas infelizmente tem muito preconceito, é uma coisa que está aí na nossa realidade, né? Tanto de homens, mesmo que acha que, tipo assim, um homem na enfermagem, tipo, acha que, né? Não é isso, outras pessoas que acham que o homem não tem essa essência do cuidado, o homem, acho que o homem não pode estar na enfermagem, né? Tanto para, às vezes, pacientes também que não querem ser tratados, principalmente mulheres, às vezes têm esse preconceito bobo de não querer ser tratado por homens. Mas, gente, o número de homens na enfermagem tem crescido muito e eu acho que a tendência é só aumentar e eu torço para que aumente a cada dia mais, para que a gente vença esse preconceito, né? Infelizmente, preconceito, essa coisa sempre vai existir, gente. É uma coisa que está aí presente no nosso dia a dia, na nossa realidade, né? Infelizmente. Em relação à questão de acharem que a gente é escravo de médico. É um absurdo, tem muitas pessoas que acham que são melhores que as outras, que acham que porque fez medicina é melhor do que os outros profissionais, né? É uma coisa triste, né, gente? É triste, mas o ser humano, a população que supervaloriza a medicina, né? Coloca a medicina no pedestal e as outras profissões lá embaixo. É muito complicado, gente. Esses dias mesmo uma amiga minha estava conversando no WhatsApp, falando que uma colega nossa de sala está passando várias humilhações aí numa residência que ela está fazendo. E é bem complicado, gente. Então, assim, triste, né? Triste. Não vou nem comentar, né, dessa questão de o povo achar que a enfermagem é escravo da medicina. Coitados da medicina, né? Praticamente a enfermagem carrega um hospital nas costas, gente. O hospital não funciona sem enfermagem. Não desvalorizando, desmerecendo as outras profissões, mas a enfermagem é muito importante, né? A gente que tá ali à beira-leito, a gente que tá ali cuidando do paciente o tempo todo. O médico passa ali, passa a visita, te dá a prescrição, você que tá ali o tempo todo cuidando do paciente. Então, é uma coisa que, assim, as pessoas não entendem muito bem o que é enfermagem, elas não conhecem, porque se elas conhecessem de fato, elas iriam valorizar mais, né? E, gente, já respondendo outra dúvida de vocês, que é sobre o primeiro emprego, se eu tô trabalhando, se eu não tô, foi uma dúvida muito frequente. O primeiro emprego na enfermagem é muito complicado, tá, gente? Porque a maioria das vagas pedem experiência, pedem pós-graduação, então é bem complicado, a gente como recém-formada, a gente não tem essa experiência que eles pedem, né? É bem difícil, acontece de muitos profissionais entrarem por indicação, então a gente tem que correr atrás de um diferencial no mercado, de um destaque, né, para o nosso currículo, fazer qualificações, cursos por fora. Eu já estou correndo atrás, eu fiz o curso de classificação de risco, estou querendo fazer um outro curso aí, e se eu fizer eu vou contar pra vocês. Já tô olhando minha pós-graduação também que eu quero fazer, né? Quero dar início, talvez eu inicie agora nesse segundo semestre desse ano, para eu poder conquistar a minha vaga na enfermagem. E a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ir correndo atrás e vai acontecer, gente. Na hora certa as coisas acontecem. A gente não pode ficar de braços cruzados esperando cair do céu, né? Só fazer a graduação e esperar que a vaga caia do céu. Breve eu trago novidades para vocês, falando se eu já consegui, se eu não consegui, o que eu tô fazendo. Não se preocupem, tá? Gente, se eu não respondi a dúvida de vocês aqui, não fica triste, eu vou trazer esse vídeo com mais frequência aqui pro canal, tá bom? Vou tentar trazer mais vezes e eu quero também fazer uma live com vocês pra gente conversar, pra gente bater um papo, interagir, responder dúvida de vocês. Então, eu estava pensando em fazer essa live quando eu completar 40 mil inscritos aqui no canal, então compartilha o canal aí com seus amigos, com seus colegas de classe, que quando o canal completar 40 mil inscritos, tá crescendo rápido, eu trago essa live para conversar com vocês, tá bom? Se você gostou, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo se você ainda não é inscrito, para ficar ligado em todos os Paranauê aqui do canal. E deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse vídeo. Eu sempre respondo vocês. Se eu não respondi sua dúvida, você tá querendo muito saber, não respondi nenhum outro vídeo, comenta aqui ou me manda lá no direct do Insta, que eu faço sempre o possível para responder vocês, tá bom? Um big beijo, fique com Deus e até os próximos vídeos. Bye!